Olá pessoal, eu sou Matheus Assunção. Neste canal eu falo sobre a boa filosofia e o catolicismo, e nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre o homem, né? Ou seja, o homem do sexo masculino, né? Então, é um assunto a respeito da maturidade. Vários autores já falaram sobre isso, e na história da filosofia nós vamos observando, não é? Algumas posições que são bem interessantes e realmente expressam aquilo que é verdadeiro, sobretudo o que dizem Aristóteles e Platão. Então, eu quero falar um pouco sobre isso porque talvez nós consigamos compreender um pouco a oposição que há a respeito do que é o homem maduro, segundo um pensamento correto e segundo a noção moderna de homem, sobretudo em razão da festa que nós tivemos de São José. Então, é o que é um homem maduro, né? Então, para poder entender o que é um homem maduro, ou seja, um homem que adquiriu as virtudes necessárias para a vida adulta, para poder entender isso, primeiro é preciso saber o que é um homem, ou seja, o que é um homem do sexo masculino. E nós podemos dizer que um homem é aquele que possui caráter e convicções e uma força de alma baseada nos princípios. Portanto, uma força de alma para poder defender as suas próprias convicções. E são três coisas que podemos tirar dessa definição que define um homem maduro. Nós podemos dizer que o homem maduro ele tem um ideal, podemos dizer que o homem maduro ele tem responsabilidade e podemos dizer também que o homem maduro ele tem uma vontade enérgica, ele tem uma energia de vontade. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Ao final do vídeo eu vou aprofundar outras coisas também. Mas a primeira coisa, né? Um homem maduro ele tem um ideal. E para poder alcançar esse ideal, ele tem constância. Ele deve ter constância. Sobretudo porque a grandeza de seu ideal definirá o valor de sua abnegação, de sua renúncia. E, portanto, também de sua energia para poder praticar o bem. Esse ideal, ou seja, enquanto causa final, é quem define a sua energia e, portanto, a sua vontade de praticar o bem. Que aquilo realmente é algo aprazível, né? E algo bom. E o homem maduro, ele vai ser forjado por convicções. Por convicções que são convicções profundas, não coisas efêmeras, não é que passam rapidamente, mas realmente convicções profundas que estão enraizadas no âmago da sua alma. E é por isso que o homem maduro, ele é constantemente alimentado por grandes modelos, por grandes homens, modelos paradigmáticos, modelos valorativos, que de algum modo podem lhe proporcionar uma grandeza de alma. Então, frequentemente ele vai estar diante de alguma situação e vai pensar, não é? Inclusive, isso é um exercício muito interessante de nós fazermos, os estoicos faziam isso, nós pensarmos, né? Como Sócrates, como São Tomás de Aquino, como São José agiria nessa situação. E é algo bem interessante de pensar porque nós subjugamos a nossa própria vontade em razão justamente desse ideal, né, que nós almejamos. E porque nós enxergamos de algum modo que aquela pessoa encontrou aquele ideal, alcançou aquele ideal. Isso faz com que nós possamos nos orientar melhor no mundo. Realmente é algo bem interessante. Então esse é o primeiro ponto, né? A questão do ideal, porque o ideal vai ser o que vai impulsionar a minha ação, né? A causa final, mas que ela impulsiona a minha ação, ou seja, eu a tenho em potência, ainda não em ato. Enfim. Um outro ponto
é a respeito da responsabilidade. É que o maduro ele possui justamente um senso comum, ele possui uma decisão a respeito das coisas, e ele realmente é decidido a fazer as coisas, e, portanto, para poder fazer essas coisas, ele precisa de orientação, ou seja, de prudência. E a virtude da prudência é a virtude da reta razão no agir, ou seja, no agir prático. É uma virtude prática. É uma arte, digamos assim, não é? Porque, sobretudo, também nós aprendemos a ser virtuosos com a experiência. Então, o homem maduro ele vai trabalhar, o homem que é responsável, né? O homem maduro, que, portanto, é responsável, ele vai trabalhar pelo bem comum, ele vai trabalhar em vista do bem dos outros e não só do bem dele. Então, ele vai aprender a exercer a abnegação. Agora, isso resulta de quê? Isso resulta do fato de que ele tem a nobreza de coração. Ou seja, o seu coração é nobre porque ele pensa sobretudo no outro, não é? E a virtude da prudência tem muito essa característica, né, de você não se encerrar em si mesmo, mas de você considerar o bem comum. E aí isso pode ser o bem comum do Estado, pode ser o bem comum da nação, pode ser o bem comum da família, ou seu grupo de amigos, enfim, bem comum. Então, para poder adquirir a virtude da prudência, o homem maduro ele vai se fundamentar sobretudo na experiência, não é? Na experiência não só dele, mas dos outros. É por isso que ele vai buscar conselhos, porque os conselhos nos mostram um caminho seguro para poder agir, né? Claro, conselhos bons, né? A pessoa não vai buscar um conselho com alguém que vai dizer, use drogas. Não faz sentido, né? Use drogas porque faz bem, né? Não faz sentido isso, mas ele vai buscar conselhos com pessoas que têm algo a ensinar, ou seja, que têm alguma opinião fundamentada. É como diria Aristóteles, né? Existe a doxa, existe a endoxa. A endoxa é a opinião qualificada porque é a opinião de pessoas sábias, de pessoas experimentadas na vida, de pessoas que estudaram alguma coisa ou que aprenderam com a própria experiência, mas que refletiram sobre as situações que passaram. Então, ele vai seguir esses conselhos porque, né, como se diz, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E no conselho, o conselho que é dado, normalmente ele é algo muito pessoal, né? Então a pessoa fala, então, é melhor fazer assim porque eu tive essa experiência e não foi bom. Então ela vai transmitir, não é, a experiência dela, o exemplo. Né? Agora tudo isso só é eficaz quando a pessoa tem aquele momento de reflexão, de meditação. Ou seja, você vai indo de uma ideia para outra, não é? Vai concatenando as ideias, de tal modo que você tira daí um fruto, tira uma obra. Então o homem maduro ele vai buscar também exercer as suas ações em vista de um fim, desse ideal que ele almeja, que sobretudo é um ideal, mas que não fica nessa ideação, né? Ou seja, o pensamento pelo pensamento, mas é um ideal que é concretizado, ou seja, através dos meios, ele busca constantemente fazer com que esse ideal seja concretizado de maneira prática, ou seja, com ações, para poder alcançar o seu objetivo. E é por isso que nós poderíamos dizer que o homem maduro, ele tem essa arte da organização e também ele possui, por isso, uma certa aptidão para o governo. Uma aptidão para o governo. Seja um governo de uma empresa, de uma nação, o governo da própria família, né? O homem maduro, ele tem isso. O outro ponto, o terceiro ponto, né,
é a questão da vontade enérgica. O homem maduro ele possui uma vontade enérgica, ou seja, ele persevera nas dificuldades, ele tem constância. E algo que ensina muito essa perseverança é justamente os esportes e os combates físicos, né? E é característico do homem ele buscar por isso. E os gregos tinham uma consciência muito clara com relação a isso. Nós observamos, por exemplo, nos diálogos platônicos, existe um diálogo chamado Lax, e Platão também está lá, não é? Existe a discussão entre Sócrates e algumas pessoas a respeito da hoplomaquia. A hoplomaquia era essa luta, não é? Uma espécie de luta, mais ou menos como talvez o jiu-jitsu hoje em dia, algo assim. Não sei bem, mas era uma espécie de luta em que se buscava a defesa pessoal e, portanto, também, não é? Porque os gregos tinham esse zelo, né, pelo corpo, pela forma física, que é algo belo e algo saudável, também ajuda o intelecto, né? Porque há uma comunhão entre inteligência e entre a alma e o corpo, né? Ou seja, as potências, né, espirituais e o corpo. Então, eles prezavam muito por esse exercício. E aí surge a questão, não é? Devemos ou não, a questão do diálogo, devemos ou não ensinar, colocar a hoplomaquia para que os jovens possam aprender na educação, no processo de formação deles. E a discussão é interessante porque se trata de um ponto em que, vejam, eles sabiam muito bem que o esporte não é simplesmente o esporte pelo esporte. Né? Mas no esporte nós aprendemos a ser pessoas disciplinadas e pessoas que exercem a abnegação, a renúncia de si mesmo. Porque em razão justamente, né, dessa, como se diz, dessa atividade física que exige um esforço, um sacrifício, nós temos aí algo que demanda uma vitória sobre si mesmo. E, ao mesmo tempo, um trabalho em equipe, dependendo do esporte. Não é? Então, isso vai forjando o caráter da pessoa. E essa era a razão do porquê que Sócrates discutia, não é, a respeito desse assunto. E os gregos, na paideia, compreendiam isso muito bem, fazia parte da educação dos jovens. Não é? Até as questões mais mecânicas, né, como, por exemplo, a pintaria e coisas assim, né, ajudam também. Porque são trabalhos manuais que, de algum modo, tem um esforço ali e tem também o senso prático, né, sendo trabalhado. Então, aos poucos, exercendo esses tipos de esportes, não é? Esportes de combate físico ou esportes trabalho em equipe, a pessoa vai adquirindo aí uma disciplina, vai adquirindo um espírito de renúncia. Claro, né? Bons esportes, evidentemente. Há esportes e esportes. Então, a pessoa vai adquirindo, né, esse espírito de renúncia. E, ao mesmo tempo, ela vai adquirindo estabilidade nos projetos, porque o esporte não é simplesmente, não é? Eu pratico aquele esporte e pronto. Não, mas cada vez mais que eu pratico, eu vou buscando melhorar. Nem que eu corra sozinho, né? Mas eu busco melhorar cada vez mais. Então, a pessoa vai querendo uma certa estabilidade no projeto que ela está desenvolvendo. Então é algo muito interessante, não é? Há um filme, inclusive, que aborda um pouco sobre isso. Ou seja, essa ideia de forjar o caráter, né? Ou seja, forjar um homem. É um filme chamado Mestre dos Mares. Esse filme é possível encontrar na internet aí, tá no YouTube para alugar, enfim. É um filme muito bom porque nele nós observamos a história de um rapaz. Bom, o foco não é a história desse rapaz, mas diante de toda a dinâmica que há nesse filme, né? Se passa toda boa parte, né, no navio. Então, tem toda a questão ali de hierarquia, não é? Dos trabalhadores, né, dos servos,
daqueles que são contratados, para os senhores, né, que têm posses, eles possuem um espírito muito mais, devem possuir um espírito muito mais nobre, não é? E, portanto, também um exercício de autoridade e é conquistado pelo exemplo. Então, há toda essa relação aí. E tudo isso vai sendo trabalhado ao longo do filme. E há uma personagem, um rapaz, que ele vai sendo forjado ao longo do filme. Ele vai se tornando um homem maduro. Chega ao ponto em que ele perde o braço, né? E ele tá lá encarando a situação fortemente, né? Não chora nem nada. E as pessoas ficam impressionadas com isso. Realmente é algo que impacta, né? Causa uma admiração, esse espanto diante da situação assim. E realmente esse jovem, ele tem um caráter forjado ao longo do filme. É algo muito interessante, vale muito a pena assistir esse filme. Então essas três coisas, o ideal, a responsabilidade e a vontade enérgica, serão causa de duas coisas no homem: a admiração e a autoridade. Ou seja, o homem que tem essas três coisas, ele é admirado pelos outros porque, de fato, ele tem algo que é bom e que causa essa admiração, né? E a sua autoridade será mais facilmente exercida, porque as pessoas o admiram, não por ser ele, mas por ele ter aquelas qualidades. Realmente é algo muito interessante. Agora, claro, outras coisas são necessárias, não é, para que o homem seja maduro, sobretudo porque não devemos nos restringir àquilo que é natural. Mas, uma vez que há revelação, o homem maduro precisa, ele necessita do auxílio justamente da graça, ou seja, de auxílios sobrenaturais, que transcendem a ele. Os antigos não tinham muita certeza com relação a isso, né? Nós pegarmos Platão, Sócrates, Aristóteles, não tinham muita certeza com relação a essas coisas. Ainda que eles soubessem de algo assim, como que há uma tradição antiga que diz algumas coisas, mas eles não tinham acesso à revelação. Nós, como temos acesso à revelação, para nós é fácil, não é? É mais fácil sabermos isso, inclusive é mais fácil também praticarmos as virtudes naturais, porque temos auxílio de Deus. Então, realmente é algo que nos facilita, mas também a exigência é maior, porque devemos ser melhores. Então, o homem maduro, para ser maduro, ele também precisa ter acesso à graça, ou seja, pedir a graça constantemente a Deus. Então, aqui outras questões, não é? É que ele deve querer adquirir a maturidade. Um homem, para ser maduro, deve querer adquirir a maturidade. E mesmo já sendo um homem maduro, ou seja, tendo uma constância nesses hábitos que nós vimos e outros que vamos ver, ele deve sempre querer um progresso. Um progresso. Porque uma vez que a coisa é adquirida, deve-se sempre buscar o seu aperfeiçoamento, o seu crescimento. Então, a primeira coisa que indica a maturidade é justamente levar a sério a salvação da alma. Ou seja, empreender com os meios, né, corretos para a salvação da alma. Meios que são, em parte, naturais, mas, sobretudo, meios sobrenaturais. E também ele começa a preparar o seu futuro. Seu futuro no âmbito da formação intelectual e moral, o seu futuro acerca da vida profissional que ele deve exercer para o seu sustento próprio e para aqueles que necessitam de seu auxílio, não é? Além disso, também, ele busca ter contatos com vidas exemplares, com grandes homens, grandes pessoas que são exemplos, são modelos valorativos, não é? E isso é realmente algo muito interessante porque os antigos sabiam muito bem disso. Nós lemos Homero, né? Lemos textos que são clássicos da literatura, por exemplo, nós vamos ver que os homens eles seguiam a partir de modelos.
Nós sempre precisamos ter algum modelo, porque é uma mira, não é? E nós precisamos seguir algo, e precisamos de algo sensível. E certa vez eu estava numa aula, não é? Um curso sobre Platão, e o professor fez uma relação entre Aquiles e Nosso Senhor, né? Quanto às virtudes, não é? Ele teve uma explicação lá que ele deu sobre Aquiles, não vou ser capaz de reproduzir aqui. Mas ele insistia nesse ponto de que Aquiles era um homem virtuoso. Ele tinha as virtudes, várias virtudes, inclusive a virtude da prudência. E isso impactava os gregos. E as pessoas tinham ele como um modelo, como um ideal de homem. Enfim, realmente é algo muito importante, né? Ter modelos, amigo. Um outro ponto que o homem maduro possui, e que aquele que almeja ser maduro deve buscar, é justamente abandonar as escravidões. Porque o homem maduro é aquele que sabe subjugar as suas paixões. Ou seja, ele tem ciência de que ele deve buscar a renúncia e ter uma força de vontade. E para isso ele precisa reprimir, né? Ou seja, subjugar as suas paixões. Claro que é um governo político, como diz Aristóteles, não é? Não é algo que a pessoa vai controlar 100%, né? Sempre. Mas é um governo político. E por ser um governo político, né, o embate das faculdades espirituais com as paixões, você tem um controle, não é? Você deve ter um controle. Não é algo que você tem como não é um governo tirânico, certo? É um governo político, né? É monárquico, digamos assim. Deve ser assim, não é? E não tem como ser de outro modo. E é por isso mesmo que ele começa a observar em sua vida que o tempo que ele empreendeu, o tempo que ele empreendeu em algo, ele chegará um momento em que ele dará conta desse tempo. Então, se ele empregou o tempo que ele tinha de maneira boa ou de maneira má, ou ainda perdeu tempo com futilidades, ele sabe que chegará um momento em que ele dará conta desse tempo perdido a Deus. Então, ele precisa utilizar bem desse tempo que ele tem. Então, é por isso que ele vai justamente se guiar pela razão, né? Outro ponto é que ele vai buscar o desenvolvimento das faculdades naturais. Então, adquirir virtudes morais, adquirir virtudes intelectuais, não é? E, sobretudo, o exercício aí da inteligência, ou seja, buscar a formação das faculdades naturais. Como? Lendo bons livros, né? Frequentando bons ambientes, tendo acesso a boas pessoas, e assim ele vai se forjando aos poucos. E as boas leituras realmente são essenciais porque fazem com que nós tenhamos contato com grandes homens. Homens que ficaram na história, que marcaram a história e que a tradição nos legou. Então, realmente, ele precisa desenvolver as suas faculdades naturais. E quem almeja ser maduro precisa fazer isso constantemente. Claro, além disso, ele vai precisar buscar hábitos. E hábitos cristãos. Ou seja, a via de oração, a meditação, a frequência aos sacramentos. Né? Enfim, ele precisa adquirir esses hábitos bons, que são hábitos sobrenaturais, ou seja, ele reconhece que, de fato, ele nada pode fazer, ele não é autossuficiente, porque, no fim das contas, ele é um pobre e pecador. Então, ele reconhece que precisa do auxílio de Deus para poder vencer a si mesmo. Porque Deus precisa crescer e ele precisa diminuir, como diz São João Batista, né? Salve engano, é São João Batista que diz isso. Minha memória não é muito boa. Mas isso é muito interessante, não é? Que o homem maduro, ele reconhece que ele precisa de Deus. Ele precisa de Deus. Ele precisa também da sociedade, ou seja, do âmbito político que ele deve viver. Então, tudo isso aperfeiçoa a vida do homem. Tudo isso aperfeiçoa a vida do homem justamente porque ele tem em vista
aquilo que de fato ele deve almejar, acima de tudo, que são os bens transcendentes, porque a vida que faz referência à transcendência, ou seja, a contemplação de Deus mesmo no céu, ele deve sempre buscar isso. Exercer as suas ações em vista do seu fim, que é Deus mesmo. Então ele tem isso muito claro. Comparemos o homem maduro, ou aquele que deve buscar maturidade, com a noção de homem atual, né? É um desastre, né? Porque o homem atual, a noção de homem atualmente é uma noção efeminada, ou seja, uma noção fraca, que se entrega às suas paixões, não consegue subjugar as suas paixões, sobretudo os jovens, né? Que buscam as coisas momentâneas, passageiras. E ainda assim, aqueles que buscam essa maturidade, né, por faltar essa constância, né, e sempre recorrer a essa via de oração, ou seja, a via de piedade, se distancia, né, vez ou outra. Então é sempre bom nós termos esses modelos, né, porque eles nos ajudam de algum modo. Hoje, o mundo atual é uma desordem. E é uma desordem essencial com relação à compreensão do que é um homem maduro, do que é um homem de fato. Que deve ser maduro, porque ele já está na vida adulta. É requisito para que ele possa viver bem a sua vida adulta, ser maduro. Então, há uma desordem essencial com relação a isso, né? Sobretudo porque se despreza a graça. A graça. Então, o mundo atual, ele em verdade, é um mundo deicida e suicida. Deus não existe na sociedade e é suicida porque o homem rejeita a graça. O homem maduro não, ele vai buscar tudo isso. Por isso que o homem maduro se identifica, não é, com o homem cristão, o homem católico, e o católico deve sempre buscar realmente a maturidade. Então, algumas reflexões, né, que tem sido interessante, sobretudo porque foi festa de São José há pouco, né? Então, é interessante termos esse modelo. Bom, é isso. Se inscreva aqui no canal e caso queira se tornar meu aluno, confira o link aí na descrição do Plano Saber Pensar. Nós temos vários cursos lá e você pode, assim, buscar um pouco da sua formação. Cursos sobre filosofia, sobre método de estudos, sobre a vida de Santo Tomás, sobre liberalismo. Logo mais teremos um curso sobre o liberalismo e também sobre a crise na igreja. Enfim, vários cursos tem lá. Pode conferir o link na descrição. Apenas R$ 37,97 ao mês. É realmente um preço irrisório para muitas coisas e constantes atualizações. Temos aulas semanais lá saindo. Atualmente estamos no curso de filosofia. Na aula 9 vamos para a aula 10 agora nessa semana. Enfim, espero que tenha gostado. Se inscreva aqui no canal. Tchau, tchau.